E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou continuar abordando o tema raízes, os zeros da função, né? O raiz da função. Vou continuar abordando as questões. No vídeo 1 eu fiz essa questão, no vídeo 2 eu fiz essa questão, certo? Pessoal, eu nunca treino uma questão antes de fazer com vocês, certo? Eu nunca fico treinando como faz a questão, decorando valores, não, eu faço tudo na marra. Cada questão que eu pego, eu escolho uma questão e resolvo com vocês aqui na hora, no vídeo. É porque por isso que às vezes fica um vídeo um pouquinho longo, porque eu vou fazendo na marra. Se eu erro, aparece no vídeo. Se eu acerto, também aparece no vídeo, né? Eu não tenho essa de treinar, olhar gabarito, não sei o que, isso aí não funciona comigo não. Então vamos lá, pessoal, questão 3, né? Terceiro vídeo. Obrigado por vocês estarem assistindo. Obrigado por vocês estarem acompanhando o vídeo 3. Se não viram o 1 e o 2, eu convido vocês a assistir, tá bem bacana. Eu me prolonguei um pouco no vídeo 1, às vezes eu me prolongo, mas eu acho que vocês vão gostar da explicação dos vídeos anteriores. Se ainda não for inscrito, por gentileza, se inscreva no canal. Se gostar do vídeo, dê um like. Se não gostar, dê um dislike. Não tem problema nenhum, vamos pra frente. Simbora, vamos lá. O que é que você tem que saber? É importante você saber isso. Quando você vai calcular o zero de uma função, você vai ter que fazer o cálculo do delta, do x' e x duas linhas. Simples assim. Aquele famoso, a famosa fórmula de Bhaskara, né? Posteriormente, quando a gente estiver abordando equações, eu falo sobre a fórmula de Bhaskara, a gente pode até demonstrar ela, mas agora eu quero ser prático. O que é que você tem que saber? Você tem que saber isso daqui, pessoal. Se o delta for positivo, guarde essa informação. Você sempre vai calcular um x' e um x duas linhas. Eu falei isso já no vídeo 1 e no vídeo 2. Vou falar do vídeo 3 de novo nesse vídeo, porque é importante você saber. Se o delta for igual a zero, o x' vai ser igual ao x duas linhas. Significa que você só vai precisar calcular uma raiz, porque elas vão ser iguais, não precisa fazer duas vezes. Se o delta for menor que zero, eu estou falando de um número negativo. Não, vou até colocar em vermelho, não tem x' e x duas linhas. Para de calcular. Se for negativo, sorria. Pare de calcular, a questão ficou fácil para você. No vídeo 1, o meu exemplo deu positivo. Vídeo 1. No vídeo 2, deu 0. E eu acredito que nesse vídeo aqui vai dar negativo. Porque eu tinha escolhido um positivo, um negativo e um igual a 0. Vamos fazer o cálculo. Primeira coisa que você tem que saber. Para calcular o zero de uma função quadrática, o y tem que ser 0. Ou o meu f de x tem que ser 0. YF de x, professor, qual é a diferença? Não, a diferença nenhuma, porque eles são a mesma pessoa. É como nomes compostos, né? Qual o nome composto? Deixa eu explicar aqui. É como se a pessoa tivesse dois nomes. Por exemplo, Luiz Fernando, Carlos Daniel. Eita, eu tô falando da novela mexicana. Entreguei minha idade aí para vocês. Mas é isso, ó. É como se a pessoa tivesse dois nomes. Luiz Fernando, Carlos Daniel, Maria Isadora, Jennifer Nicole. Esses dois nomes que normalmente uma pessoa tem, né? As mães acham bonitos, tal, e colocam dois nomes na criança. Então é a mesma coisa. Y e X é como se aquela pessoa tivesse dois nomes. É a mesma pessoa. Por isso, tanto faz eu chamar de Y ou de f de x. O que você tem que saber é, quando eu falo de calcular o zero de uma função, eles passam a ter valor zero. É isso que você tem que saber. Zero da função, o meu y é zero. Ou seja, o valor da minha função é zero. Para que eu tenho que saber isso, professor? Para substituir aqui, ó,
No lugar de f de x, você coloca 0. Quando a gente faz essa substituição, aquela função se torna uma equação do segundo grau. Aí fica beleza. Você vai poder aplicar delta e vai poder calcular x' em duas linhas. Se um desses fenômenos aqui acontecerem, né? Fixe, fenômenos, olha aí. Situações era mais bonito, né? Se uma dessas situações ocorrerem. Se essa ou essa ocorrer, você calcula delta, né? X' em duas linhas. Se essa aqui acontecer, você só faz uma vez. E se essa acontecer, parou. Acabou-se. Vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Eita, professor, b a c. E agora, professor? Agora é o seguinte, pessoal. Vocês sabem que, eu até falei no vídeo 1 e 2, a primeira coisa que nós fazemos, antes de calcular o delta, é identificar o valor de A, o valor de B e o valor de C. O A sempre vai ser o número que acompanha o x ao quadrado. No caso aqui eu não estou vendo ninguém. Significa que o meu A é 1. O B sempre é o número que acompanha o x. Vocês podem até ver aqui, ó. A, B e C. O número que acompanha o x aqui é menos 2. E o número que está sozinho, ele é meu C, ó. O meu número sozinho aqui é o 6. Agora fica fácil calcular, é só substituir, ó. Delta é igual. Quem é o B? B é menos 2. Coloco parêntese. Sempre que o número for negativo, coloque menos 2. Ao quadrado, menos 4 vezes. Quem é o A? O A é 1. Quem é o C? O C é 6. Delta é igual. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos vezes mais, menos vezes mais, menos. 4 vezes 1 é 4. Aí, vou colocar aqui só para a gente lembrar do que foi que eu fiz. 4 vezes 1 é 4. Peguei o resultado, multipliquei por esse. 4 vezes 6. Bem, 4 vezes 6 é 24. Olha aí, professor, olha o que aconteceu, ó. 4 menos 24 dá menos 20. Professor, o delta foi menor que zero, deu negativo. Delta deu negativo, sorria. Acabou-se, não precisa continuar o cálculo, parou. Você só precisa dizer o seguinte, ó. Não tem raiz real. Para, ou não tem raízes. Não tem. Acabou-se o cálculo. Terminou aqui. Você não precisa fazer aquele cálculo. Você não precisa fazer isso daqui, ó. Você não precisa fazer isso. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. Você não precisa fazer isso. Por que que não precisa, professor? De novo, acabou o cálculo aqui. Sorria, finalizou a questão, estamos felizes. Vamos para a próxima, certo? Sempre vai ser assim. Sempre que você estiver calculando uma coisa, o delta é negativo, parou. Basta dizer, não tem raiz real. Acabou. Por que não tem raiz real, professor? Já já a gente olha isso aqui. Porque quando você estiver fazendo o cálculo, o gráfico ele não vai encostar no x. O gráfico ele vai fazer assim, ó. Eu não vou fazer o gráfico fiel dessa função aqui. Vou só fazer um meia boca aqui para vocês entenderem só como se comporta. De novo, esse gráfico não é dessa função. Eu estou só mostrando aqui que ele não vai encostar no x. Quando o gráfico não tem um zero de uma função, né, quando ele não tem raiz real, ele não encosta no eixo x. Ele pode passar pelo y, ele pode ser assim, ele pode estar aqui, pode ser assim.
mas ele nunca vai encostar no x. Ele pode vir até aqui, ó, mas ele não vai encostar no x. Por que não vai encostar no x, professor? Porque o delta deu negativo. Simples assim. Aí, você não vai precisar fazer esse cálculo, ó. Você não vai precisar substituir. Você não vai precisar fazer mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Por que eu não preciso, professor? Porque vai acontecer isso daqui, pessoal, ó. Vai ficar um número negativo dentro da raiz. Isso daqui não existe. Como a raiz é quadrada, eu não consigo calcular nos reais, tenha calma. Calma aí, porque para não falar uma blasfêmia, né? Uma coisa errada. Eu não consigo calcular nos reais isso daqui, ó. Não consigo. Não existe esse cálculo nos reais. Então, é por isso que eu paro aqui. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês olhem o vídeo 1 e 2 dessa coleção. E até o próximo vídeo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Se gostou da explicação, dê um like. Se não gostou, dê um dislike. E eu agradeço muito por vocês terem tido paciência comigo. Até o próximo vídeo. Eu vou fazer um vídeo extra para falar o que significa esse mais ou menos. Certo? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, obrigado.